Galerinha, na atividade número 4 diz assim, ó. Um dos grupos do item 3, há somente figuras que são polígonos. Observe essas figuras e há várias classificações que você fez e escreva as características de um polígono, tá? Então, vocês observaram lá. Primeiro, o que a gente pode falar de um polígono, tá? A gente tem aqui, inclusive, um polígono, então vou usar essa imagem aqui pra gente ver. Primeiro, tá? Um polígono, o que a gente observa aqui? Que a gente só pode ver a superfície, tá? E ela é plana, ela tá encostada aqui, então a gente tem uma superfície plana, certo? Outra característica de um polígono que eu posso estar escrevendo ali na atividade 4, tá? É que essas figuras, elas têm segmentos de retas, certo? Segmentos que contornam são retas. E outra informação, tá? Que vocês também podem escrever, podem colocar ali, tá? Que eles não se cruzam, essas retas. Ó, elas não se cruzam, não cruza aqui no meio, não cruza, tá? Diferente da atividade que a gente viu, certo? Então, essa é uma orientação. Vou dar um exemplo aqui do livro, tá? Aqui, ó, essas retas aqui, elas se cruzam, certo? Ó, elas cruzam, ok? Essas aqui, elas não se cruzam, certo? E agora a gente vai ver a classificação dos polígonos, tá? A gente tem várias imagens aqui no livro, tá? Aqui a gente tem as gravuras, aqui a gente tem o número de vértices e a classificação deles, o nome deles, certo? Você deve ter concluído que o polígono é uma superfície plana e contínua, cujo contorno é formado apenas por segmentos de retas, tá? Que não se cruzam, ou seja, o contorno do polígono é uma curva fechada e simples. Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados vértices que se apresentam. Então, primeiro, a imagem aqui, tá? A gente tem um triângulo, tá? O número de vértices, tá? São 3 e o nome dele. Aqui eu tenho essa imagem, eu tenho 4 vértices e chama-se quadrilátero porque ele tem 4 lados. Essa gravura eu tenho 5 lados, tá? E ele se chama pentágono. Com 6 lados eu tenho o hexágono. Com 7 eu tenho o heptágono. Com 8 eu tenho o octógono. Com 9 o eniágono. E com 10 o decágono, tá? O que vocês terão que fazer agora? Tá? No livro de vocês tem um espaço, uma malha quadriculada, certo? Aqui, ó, todo esse espaço. E vocês vão representar, tá? A figura geométrica, letra A, um polígono de 3 lados. Então, coloca a letra A, se quiser fazer aqui não tem problema. Só que identifica quem é o A, com 3 lados. Eu posso desenhar o triângulo? Posso, mas eu posso fazer o triângulo da forma como eu quiser. Eu não preciso fazer o triângulo, tá, em pezinho. Eu posso fazer o triângulo virado, eu posso fazer dessa forma, como eu preferir. Tem que ter 3 lados, independente de como eu fizer. Daí eu tenho que fazer um polígono de 4 lados, tá? Eu posso fazer também quadrado, não tem problema, certo? Eu posso fazer um quadrado, ou eu posso fazer um retângulo, um paralelepípedo, certo? C. 3 polígonos diferentes de 5 lados. Então, já aumentou a dificuldade. Ó, na letra B são 2, aqui são 3. Então, letra C eu faço 3 aqui diferentes. Eu posso fazer o mesmo virado de várias formas, como eu falei pra vocês aqui, ó. Se eu fizer assim, eu tenho um. Se eu fizer assim, eu tenho outro. Se eu fizer assim, eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. Então, vocês podem modificar a forma dele, não tem problema. Se vocês não, se quiserem criar outro,